Bem-vinda, bem-vindo. No momento, irei iniciar a leitura de mais alguns capítulos do livro O Poder da Esposa que Ora, escrito por Stormy O. Martin. Quando nós precisamos confiar que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Há ocasiões na vida, em nosso casamento, nas quais alguma situação acontece e não sabemos como superá-la, controlá-la, vencê-la. Nessas horas, precisamos nos apegar a Deus e crer na sua palavra. Ele diz que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e se submetem ao seu propósito. Mas os versículos anteriores a esse falam sobre oração. Parece então que Deus age para o nosso bem quando oramos. E isso faz sentido, certo? Deus age poderosamente em nossa vida quando oramos. Sempre que você estiver enfrentando uma dificuldade na sua vida, como revés financeiro, perda de membro de família, problemas com o filho, enfermidade grave ou uma dessas calamidades que podem acontecer, convide Deus para apresentar-lhe uma solução, a qual você não seja capaz de imaginar nem pensa ser possível. Continue a orar, por mais irremediável que a situação pareça, e não pare de agradecer a Deus, porque Ele age em todas as coisas para o seu bem, quando você o ama e confia o seu futuro a Ele. Se você não está enfrentando nenhum problema sério nesse momento, louve a Deus por isso. Agradeça-lhe porque Ele é o Deus do impossível. E se você tiver de enfrentar uma barreira aparentemente intransponível no futuro, confiará que Ele vai agir em todas as coisas para o seu bem. Enquanto isso, continue a andar perto dele em oração e ore para que o seu marido faça o mesmo. Minha oração a Deus: Senhor, eu te agradeço porque, pelo fato de amar-te, servir-te, orar a ti e desejar que a tua vontade seja feita na minha vida e na do meu marido, tu agirás em todas as coisas para o bem. A situação em nossa vida que para nós parece irremediável não é difícil demais para ti. Embora não possamos ver uma solução para o problema, sei que tu podes. Embora não possamos sozinhos passar por cima da dificuldade, sei que podes levantar-nos, carregar-nos no colo enquanto atravessamos. Mesmo que o problema nos pareça uma tragédia, tu tens o poder para extrair algo de bom dele. Mesmo que não imaginemos encontrar uma solução satisfatória, confiamos no teu poder de operar milagres. Oro para que tragas restauração onde houve perda. Dá-nos paz, porque sem ti jamais a teremos. Ensina-nos a orar antes de ser dominados pelo desânimo ou pelo medo. Capacita-nos a aprender com cada problema, para que possamos ajudar outras pessoas na mesma situação. Acima de tudo, concede-nos grande fé, para confiarmos firmemente em Ti e na Tua palavra no meio da tempestade, sabendo que estás preparando um maravilhoso amanhã. Ainda enquanto oramos, oro em nome de Jesus. Quando eu quero ter um espírito dócil e tranquilo, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelo trançado, joia de ouro ou roupa fina. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. É bom você cuidar de si mesma e fazer um esforço contínuo para ser sempre atraente ao seu marido. Mas, enquanto cuida da sua saúde, faz o possível para permanecer bonita para o seu esposo com as roupas que usa e com o trato da pele e do cabelo, você não pode negligenciar o seu eu interior, no qual reside a sua beleza duradoura e cada vez maior. A Bíblia diz que a beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo não acaba e sempre agrada a Deus. Ter um espírito tranquilo não significa falar sussurrando. Deus concede-lhe voz e quer que você use. Mas é o espírito dócil e tranquilo por trás de uma voz que comunica que você não está vivendo um turbilhão interior. Ter um espírito tranquilo não significa ser uma pessoa fraca. Significa que você não é
impetuosa, detestável ou rude. Significa que é piedosa por natureza e tem amor e respeito às pessoas ao seu redor. Seu rosto mostra o que passa em seu coração. A atração da paz interior e doçura em você sempre se manifestarão como beleza externa também. E isso é atraente a todas as pessoas, especialmente a seu marido. Ore para que o Espírito de Deus em você seja a parte mais importante de quem você é e que reflita a beleza de Deus, que é incomparável. Seu espírito dócil e tranquilo será mais atraente aos outros que qualquer outra coisa. Minha oração a Deus: Senhor, oro para que me concedas um espírito dócil, tranquilo, porque sei que isso é precioso aos teus olhos. Ajuda-me a ter aquela beleza interior incorruptível que vem do teu espírito de paz que habita em mim. Só tu podes dar-me tudo o que necessito para ser a mulher que planejaste que eu fosse. Mostra-me como ser sempre atraente ao meu marido, na maneira de vestir, na aparência, mas acima de tudo, ajuda-me a lembrar e entender de onde vem a beleza duradoura. Capacita-me a ser notada por ele e pelos outros como uma mulher bonita, por causa do reflexo da beleza em mim. Possibilita-me não ser uma pessoa rude ou indesejável para com os que me rodeiam. Não permita que alguém traga à tona o que há de pior em mim. Que a beleza do teu espírito brilhe em mim acima de todas as partes do meu corpo, que continuo a permitir que as aperfeiçoe. E enche meu coração com teu amor, com a tua paz, a tua alegria, para que sejam sempre demonstrados no meu rosto. Derrama teu Espírito sobre mim e em mim, a fim de que aquilo que for visto no meu rosto não seja raiva, inquietação, preocupação ou tristeza, mas contentamento, calma, paz e felicidade. Dependo de ti para incutir isso em mim, porque sei que sozinha jamais serei capaz. Eu te adoro, Senhor, como meu Salvador, restaurador, embelezador da minha vida. Oro em nome de Jesus. Quando ele precisa sustentar nossa família. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Todo marido e pai carinhoso deseja sustentar bem a família, da mesma forma que toda esposa e mãe amorosa. A Bíblia, porém, faz uma séria advertência ao afirmar que o homem que não sustenta sua família e seus parentes é pior que um descrente. Ela não está falando do homem que atravessa tempos difíceis no trabalho, perdeu o emprego ou que enfrenta problemas financeiros. Ela fala do homem que é descuidado ou negligente com o sustento da família ou que sai por aí gastando dinheiro consigo mesmo em vez de gastar com a esposa e os filhos. Este certamente não está obedecendo ao Senhor. Deus espera que o homem trabalhe diligentemente para ser um bom provedor. E quando o homem age assim, Deus abençoa o trabalho e o torna bem-sucedido. Isso, no entanto, não acontece automaticamente. O marido e a esposa precisam orar nesse sentido. A Bíblia diz: vocês não têm porque não pedem. No entanto, se o seu marido não pedir, você poderá pedir por ele. Poderá orar para que ele obedeça ao Senhor em tudo que faz, em cada aspecto do seu trabalho. Peça a Deus que ajude o seu marido a sustentar a família. E se ele estiver atravessando tempo difícil, ore para que Deus o ajude a pôr os pés de volta no chão. Ore para que o Senhor também a ajude a sustentar a família da maneira que for possível. Continue a orar, porque as orações por seu marido têm mais poder do que você imagina. Minha oração a Deus: Senhor, oro para que ajudes o meu marido a sustentar nossa família. Dá-lhe capacidade, desejo de fazer o possível a fim de conseguir isto. Quando não houver trabalho para ele na sua área desejada, abre-lhe os olhos para encontrar outro meio que proporcione renda. Abre novas portas de oportunidade para ele atravessar. Mostra-lhe como usar melhor os seus talentos que você deu, ou como desenvolver outros que ele não imagina possuir. Ajude-o a ser cada vez melhor naquilo que ele faz, de modo que nunca seja preterido no trabalho em razão da idade nem demitido. Capacite-o a ser inovador e criativo e retire o orgulho de recusar a pedir emprego ou de contar aos outros que necessita de um trabalho mais seguro. Sei que só responsabilizarás meu marido de sustentar sua família se lhe deres capacidade para isso. Todas as vezes que ele tiver problemas nessa área, oro para que ele te busque,
para encontrar capacidade e oportunidade. Ajuda-o a nunca ser descuidado ou desleixado, mas que sempre busque diligentemente fazer o que necessita ser feito. Se meu trabalho for mais bem remunerado ou mais seguro que o do meu marido, oro para que ele seja agradecido e não se sinta ameaçado. Ajuda-o a lembrar que somos uma equipe e apoiamos um ao outro. Dá-lhe confiança para que saiba que sempre terás um trabalho bom para ele e que te busque primeiro antes de procurar um emprego. Oro em nome de Jesus. Quando nós ficamos presos em nossas discussões, um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Ser briguento significa ter a tendência de discutir e provocar desavença. A ofensa a alguém é, às vezes, um aspecto difícil de ser contornado no relacionamento, porque algumas pessoas se recusam a perdoar ou esquecer. Quanto mais ofensas se acumularem no relacionamento conjugal, mais briguentos e enclausurados vocês se tornarão. As ofensas são como grades colocadas na porta de uma cidade, deixando um dos cônjuges do lado de fora. Não permita que isso aconteça em seu casamento. Não é bom que você e o seu marido fiquem andando a esmo, no frio, nos corredores escuros do isolamento. Ambos necessitam do aconchego do amor, da compaixão, do entendimento, da intimidade para sobreviver. Por isso, é necessário orar, para que todas as discussões entre você e o seu marido sejam dissolvidas imediatamente pelo poder do Espírito Santo. Se não houver discussões entre você e seu marido, ore para que elas não ocorram no futuro. Peça a Deus que os ajude a não se ofenderem mutuamente, porque cada ofensa subsequente colocará uma grade a mais na porta da cidade. Além de trancar o seu marido do lado de fora, você ficará trancada dentro da cidade, e com o tempo essas grades serão praticamente impossíveis de remover sem ajuda externa. Tudo que você faz no casamento precisa construir e não destruir, precisa libertar e não enclausurar. Mais uma vez. Tudo o que você faz e que o outro faz no casamento precisa construir e nunca destruir. Precisa libertar e nunca enclausurar. O Espírito de Deus em você pode e quer ajudá-los. Minha oração a Deus. Senhor, oro para que meu marido e eu não deixemos que o espírito ou atitude de contenda floresça em nós. Livra-nos de lançar ofensas que magoam ou nos tornam irados um com o outro. Ajuda-nos a não sermos melindrosos e que as palavras impensadas ou descuidadas sejam rapidamente esquecidas. Ensina-nos a perdoar rapidamente, a esquecer as mágoas que causamos um ao outro. Capacita-nos a superar inseguranças e fraquezas e a nos recusar a cair nessa armadilha do inimigo que deseja nos destruir. Ajuda-nos a fechar as portas para qualquer espírito de discussão que se levante entre nós. Se permitirmos que nossa carne desse lugar a um espírito de contenda ou litígio entre nós, ou abrimos espaço a ele, confesse este pecado. Se colocamos grades na porta da cidade do nosso casamento que acabam por nos separar e enclausurar, oro para que destrua e que nunca mais volte a erguê-la. Sei que melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Ajuda-me a nunca ser uma mulher que meu marido queira evitar. Aproxima-nos um do outro para que tenhamos um relacionamento como tu desejas, no qual as ofensas são perdoadas, liberadas, esquecidas imediatamente. Obrigada, Senhor, porque nada é difícil demais para ti, nem mesmo derrubar as barras de uma cidade. Oro em nome de Jesus. Quando eu quero ser uma esposa exemplar. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontra, é muito mais valiosa que rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias de sua vida. Os passos da esposa exemplar na Bíblia são inspiradores, mas você não pode segui-los sozinha. Precisa da ajuda do Espírito Santo. Acima de tudo, ser exemplar significa ter uma vida excelente do ponto de vista moral. Como podemos fazer isso sem estar revestidos da justiça de Jesus? Estar revestidos da sua justiça, contemplados com a perfeita beleza do Senhor e cheios da sabedoria do Espírito Santo são os passos fundamentais para uma vida exemplar.
Se você tiver esse fundamento no Senhor, se olhar para Ele e depender do seu poder, Ele te ajudará a ser a mulher que você deseja. Isto é, ele a ensinará a administrar o lar com sucesso, ser sábia com dinheiro, desenvolver habilidades úteis em vez de ficar sentada sem fazer nada. Ele a ensinará a não confiar na beleza física, porque agora você passou a ter a maravilhosa beleza do Espírito Santo em seu interior. No entanto, não negligencie a sua aparência exterior. Cuide-se e esforce-se para permanecer saudável, forte e atraente. Essas ideias e sugestões estão descritas na última metade do Provérbios 31. E é bom ler esse trecho da Bíblia de vez em quando como lembrete, não de algo que você tenha de seguir à risca, mas de algo que Deus deseja que alcance. Peça a Deus que a ajude a ser uma esposa exemplar. A promessa é esta: se você fizer isso, seu marido sempre a considerará uma bênção na vida dele. Ser uma esposa exemplar não significa ser maçante, significa ser dinâmica, cheia de vida, porque o Espírito de Deus habita em você. E a beleza e a perfeição do Senhor, brilhando em você, a tornarão irresistível. Minha oração a Deus. Senhor, quero ser semelhante à esposa exemplar descrita na tua palavra em Provérbios 31, 10, 31. Ajuda-me a ser digna de confiança e que nunca falte coisa alguma para o meu marido e para mim. Instrui-me a ser sábia com dinheiro, a trabalhar diligentemente para ajudar a sustentar minha família. Ensina-me a ser generosa com os pobres e a preparar-me para o futuro de modo que não tenhamos de temê-lo. Quero ser útil ao meu marido e contribuir para a sua boa reputação. Capacita-me a desenvolver habilidades comerciais a fim de usá-las para aumentar nossas finanças. Torna-me a ser bondosa com palavras que digo a ele e aos outros, a fim de ser sempre uma bênção aos que me rodeiam. Oro especialmente para que meu marido, ao observar minha reverência a ti, veja a tua beleza em mim. Abençoa todo o meu trabalho e que o fruto das minhas mãos inspire o respeito e admiração do meu marido. Peço-te que controle minha vida, porque sei que não sou capaz de fazer nada certo sem tua ajuda milagrosa. Oro todos os dias para que me inspire a fazer algo que seja bom ao meu marido, para minha casa, para os meus filhos, para os outros, para mim. Leva-me a fazer o bem e nunca o mal, todos os dias da minha vida. Oro em nome de Jesus. Obrigada por acompanhar a leitura destes capítulos do livro O Poder da Esposa que Ora, escrito pela Stormy Martin.